Bom, essa segunda aula aí nossa sobre sistemas operacionais, né, disciplina de sistemas operacionais aí distribuídos aí no nosso curso de educação à distância, e o assunto de hoje é uma introdução ao sistema de computação. Na verdade, essa aula é um pouco uma revisão de alguns assuntos que vocês já viram em outras disciplinas, uma parte que vocês viram um pouco em algoritmos, uma outra parte vocês viram em arquitetura e organização de computadores, tá certo? Que esses elementos eles são base para o que a gente vai estudar aí um pouco em sistemas operacionais, né? Vocês vão perceber que muitos assuntos vocês já conhecem dessa aula, né? E a gente só vai lembrar para poder começar o curso aí. Bom, a primeira coisa que é interessante você observar que às vezes a gente fala assim, o que seria realmente o sistema? Às vezes a gente pensa assim, o sistema é só o software ou é só o equipamento, né? Mas na verdade o sistema é algo muito mais amplo, tá certo? Um sistema ele envolve tanto software quanto hardware quanto elemento humano. Tá certo? Então, o que acontece? Quando você fala assim, eu vou construir um sistema aí, por exemplo, para gerenciamento de estoque, ou um sistema de contabilidade, ou qualquer outro sistema que você imaginar aí que existe, né? O que acontece? Esse sistema ele é composto desses três elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema de gerenciamento lá de estoque, eu vou ter um elemento de hardware, que eu vou ter computadores que vão executar esse sistema, eu posso ter um servidor, tá certo? Eu posso ter um computador cliente lá que o estoquista tem acesso, eu posso ter um outro computador cliente que lá o gerente tem acesso, tá certo? Então eu tenho elementos de hardware. Eu tenho um software que executa nesses computadores, que é onde eu vou fazer, por exemplo, o cadastro lá dos meus itens, as entradas e saídas de estoque e assim por diante. E eu tenho um elemento humano, tanto na parte de usuários como na parte de manutenção interna. Então eu vou ter, por exemplo, o próprio usuário, né, o estoquista que está lançando uma entrada, uma saída de dados. Eu vou ter, às vezes, um gerente que vai estar cadastrando novos itens nesse sistema, e eu vou ter, por exemplo, uma equipe de suporte, por exemplo, que se der lá um problema no hardware, o que vai acontecer é que vai ter que ter alguém para consertar isso, e isso é um dos elementos do sistema. Então o sistema ele tem que ter, você também tem que pensar na questão da manutenção dele, em uma série de outras coisas. Então, quando às vezes a gente fala um sistema de computação, né, a gente está envolvendo esses três elementos aqui, que é o software, o hardware e o elemento humano, certo? Então, quando a gente constrói um sistema, né, a gente espera que você execute algum programa, alguma coisa que te ajude a resolver algum problema. Todo sistema é construído para resolver algum problema, ou por exemplo, fornecer uma solução para algum caso específico, alguma coisa do tipo, né? E geralmente essa solução, a gente emprega esses elementos de software e de hardware para tentar automatizar ou aprimorar a resolução desse problema, né? E dentro desse problema, uma das coisas, um dos componentes de software que está lá, que faz essa ligação entre o hardware e o elemento humano, como a gente viu na aula passada, é o sistema operacional, né? Porque ele está presente praticamente em todo o sistema. E o que acontece? Ele faz essa interface entre o hardware e os demais elementos, né? Então ele está naquela camada intermediária que a gente viu lá na aula passada. Bom, falando aí um pouquinho de cada um desses elementos, né? A gente viu que o hardware sozinho, isso aí vocês já estudaram, isso ele não serve, ele tem pouca utilidade, né? Eu até brinco lá que ele só tem, a única utilidade do hardware sem software, ele só serve para ser peso de papel, né? Então, o que acontece? Você tem um elemento físico, mas sem o software ele não faz nada. Então, a partir do momento que a gente inclui o software, a gente falou bastante disso em arquitetura, né? É que você começa a ter esse elemento aí para poder resolver algum problema, alguma situação. E
a função que você dá para o hardware é através do software, né, dos programas, né? Então, para que o hardware tenha alguma utilidade, o que acontece? Eu preciso de um software, né? E esse software, ele vai resolver um problema ou te ajudar a criar algo, um texto, uma imagem, alguma coisa que você queira fazer, né? E esse software ele vai fazer essa interface, né, entre as necessidades do usuário e as capacidades do hardware, né? Então, o que acontece? Através do software, o usuário, por exemplo, ele está tentando aprimorar uma foto, né? Então, o software ele vai usar os recursos de hardware, a capacidade de processamento, para poder gerar aquela foto bonita lá no Photoshop, lá que todo mundo conhece, né? Então, isso é um exemplo de onde que isso ocorre. E o que acontece? Dentro desse software, pessoal, esse aqui é um exemplo de divisão, existem outras, né? Mas a gente pode dizer que esse software pode ser dividido em três, né? Ou o que a gente chama de software básico, utilitário ou aplicativo. O software básico seria os softwares mais simples, né? Por exemplo, aquela calculadora, alguma coisa assim. O utilitário, geralmente, ele te ajuda a executar uma tarefa e, geralmente, essa tarefa ela seria uma tarefa mais de manutenção do sistema, alguma coisa do tipo. Um exemplo típico de utilitário que vocês têm quando, por exemplo, você vai configurar lá a resolução do monitor. Aquilo ali é uma ferramenta que ela quase que é um software básico, às vezes um pouquinho mais acima, que te facilita a realizar algum tipo de configuração, alguma coisa assim. E um aplicativo é aquilo que realmente te dá ali uma função maior no computador. Por exemplo, o Word, o Excel, Photoshop, são exemplos aí de aplicativos. Então, aqui, detalhando cada um, né? Software básico é um software para controlar ou coordenar o uso de hardware entre vários programas e aplicativos de usuário, né? Então, para controlar o hardware, lá, os softwares básicos geralmente necessitam comunicar diretamente com o hardware para gerenciar. Ah, tá, esse aqui, na verdade, desculpa, o software básico eu citei a calculadora, mas aqui eu acabei me confundindo um pouco. Na verdade, um software básico, ele seria o software que você precisa ter para o sistema funcionar, né? Então, por exemplo, aqui ele está dando um exemplo, o que ele chamou de software básico aqui são, por exemplo, os drivers de dispositivos. Toda vez que você instala vamos dizer assim, um dispositivo novo no seu computador, né, você precisa do software que faça a comunicação com esse dispositivo. Isso é o drive de dispositivo. Geralmente, nas versões mais atuais do Windows, principalmente com a ideia do plug and play e a questão da internet sempre ligada, no Windows 7 isso para frente já funciona até bem. Quando você conecta um novo dispositivo, ele já detecta, procura na internet esse driver e já faz toda a instalação para você automática. Até pouco tempo atrás, geralmente, às vezes você também, esse processo de instalação de um novo driver de dispositivo, dependendo do que for, envolve você pegar o CD de instalação que às vezes acompanha o próprio dispositivo, né, e instalar esse software que vai fornecer essa função básica daí. Aí depois que você instala, você consegue acessar esse dispositivo, né. Então, o sistema operacional ele tem vários desses softwares básicos, eu diria que seria até um nome, talvez seria um software de infraestrutura, um software, o próprio nome está falando de base, né? Então, o que acontece? Para poder é aquilo que você precisa de base para poder funcionar o seu sistema. Então, os utilitários, como eu falei para vocês, né, geralmente ele auxilia na utilização do sistema operacional e na configuração de determinados elementos, né? Então, por exemplo, a interface gráfica com o usuário, a interface de comando são exemplos de utilitários. E você tem alguns outros softwares utilitários, por exemplo, o Windows Explorer é um software utilitário, ele tem uma utilidade de te permitir o usuário a controlar o sistema de arquivos do sistema operacional, né?
Geralmente eles são instalados com SO, o sistema operacional, né? E também mas às vezes alguns também não estão relacionados com o sistema operacional. Ele está dando aqui alguns exemplos, né, que vocês já usaram isso aí: compiladores, linkers e loaders. O compilador, o linker e o loader, na verdade, por exemplo, quando são os carregadores. O loader é um aplicativo que você usa quando você quer executar um aplicativo. Ele é um aplicativo meio invisível para a gente. A gente, por exemplo, no Windows, você acaba usando, de alguma forma, o Windows Explorer como loader, né? Porque é o Windows Explorer que carrega um novo aplicativo. Você geralmente usa o Windows Explorer ou o menu iniciar para poder iniciar lá um novo aplicativo. Os outros que vocês já viram, compiladores linkers, então vocês já programaram em C, vocês já usaram esses softwares, né? Então são ferramentas que você tem aí para poder trabalhar com isso daí, né? Para poder instalar e usar para poder construir programas, né? A gente também tem além dos compiladores do linkers, a gente tem uma outra ferramenta que são os tradutores, né? Ou que são os programas que vamos dizer assim, transformam programas escritos em linguagem, por exemplo, de alto nível para o código binário, tá certo? Então, o que acontece? Vocês já fizeram isso, né? O compilador, por exemplo, é um tradutor, né? Então, o que acontece? O tradutor vai lá, analisa aquele código, né, do que você escreveu lá em C, por exemplo, Java ou qualquer outra linguagem que você esteja utilizando, e converte esse código nessa linguagem de alto nível para o código binário, né? Geralmente o tradutor, quando a saída dele é denominado módulo objeto, porque o que acontece? O tradutor ele só traduz aquela parte do código e que você passou. Aí depois, geralmente, o código ele é composto de várias outras partes, né? E o linker junta isso tudo e gera o executável, né? Então, existem dois tipos, né? Um é o montador, ou o assembler, ou o compilador. Isso vai depender de como que você do tipo de linguagem que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com uma linguagem mais baixo nível, né, que é o assembler, você vai usar o montador. Se você estiver trabalhando com uma linguagem mais de alto nível, aí você vai usar o compilador. No caso do C, a gente usa lá o compilador, né? Então aqui está aqui um montador falando um pouquinho, que é o utilitário, né, responsável por traduzir o programa de linguagem de montagem num objeto não executável, num objeto aqui está errado, se não me engano, tem que depois verificar, talvez seria executável, né, que seria um módulo objeto, né? Então, uma característica que a linguagem de montagem ela é particular para cada processador, para cada arquitetura de computador. Então, o que acontece? Se você criou um código que numa linguagem de montagem para um processador Intel x86, esse código ele não vai funcionar, mesmo que eu use outra ferramenta, por exemplo, num processador PowerPC, por exemplo, ou num processador ARM, né, que são outras arquiteturas. Por quê? A linguagem de montagem ela é específica do processador, ela está bem lá no baixo nível. Geralmente os mnemônicos estão associados com as instruções específicas daquele processador, né? Então isso, vamos dizer assim, viabiliza a questão da portabilidade do seu programa. Então, se você criou um programa em assembly, né, você só vai executar naquela máquina. Mas em algumas situações é interessante que você crie esse tipo de programa. Geralmente o pessoal cria algumas funções específicas que são muito utilizadas para a questão de aumento de desempenho. Às vezes você tem uma função onde o desempenho é crítico, então o pessoal às vezes acaba escrevendo um pedaço do código, uma parte do código nessa linguagem para uma máquina específica para aproveitar inclusive os recursos específicos daquela máquina, né? E com isso, vamos dizer assim, ter um desempenho maior.
Já o compilador, que é o que a gente mais usa aí, né? Ele traduz o código, um código-fonte em alto nível na linguagem de máquina. Aí você ganha a vantagem da portabilidade. É isso que vocês já estudaram um pouquinho lá em algoritmos, né? Então, o que acontece? A linguagem de alto nível ela não conhece detalhes da arquitetura do processador, então o que acontece? Ela tem um padrão e o compilador ele é responsável por converter aquilo para o padrão da máquina. Então, por exemplo, se eu escrever um programa em C, um programa que não use nenhum recurso específico de nenhuma máquina, né, eu posso compilá-lo, por exemplo, para um processador x86, para um processador do tipo ARM ou para um outro tipo de processador. Basta que eu use compiladores diferentes que sejam capazes de traduzir um código em C. O interpretador ele já não faz essa tradução, ou seja, ele não gera o objeto. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar lá um código em alto nível e ele vai executar, vai analisar e executar à medida que ele vai lendo. O que acontece? Ele vai fazer uma interpretação sem fazer essa conversão. Tá certo? É um programa que vai fazer isso já diretamente. Ele vai lendo a próxima linha de código e já vai executando. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá certo? Geralmente, a desvantagem é o seguinte: como ele faz essa interpretação, seria uma espécie de tradução em tempo real ali, vamos dizer. O que acontece? Você simplesmente o tempo que ele gasta para executar as instruções é maior, né? Porque essa tradução ela vai acontecendo para depois ocorrer a execução, então isso acaba que torna o interpretador assim um pouco mais lento, né? Só que o que acontece? Dependendo do interpretador, dependendo de onde você estiver trabalhando, né? O interpretador dele tem uma vantagem que ele começa a executar o código já diretamente, né? Ele não tem uma espera de todo o processo de compilação. Por exemplo, dependendo do que você for compilar, o que acontece? O processo de compilação pode demorar um tempo considerável. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu recompilei um kernel do Linux e isso demorou no meu computador quase que 2 horas. Então, se aquilo é um software, ou seja, eu só podia executar aquele software depois de 2 horas de ter compilado. Se fosse um software interpretado, é claro que um sistema operacional não vai ser interpretado, mas existem softwares que às vezes você demora esse tempo todo para poder compilar, né, um software maior. O que acontece? O interpretador ele pode começar a execução no instante exato que você já iniciou lá o interpretador, né? Então ele vai executando e não precisa de ter todo aquele processo de compilação e por aí vai. Existem algumas linguagens que se aproveitam bastante disso, tá certo? Que às vezes você pega e não faz um processo de compilação. Um exemplo é o JavaScript, que usa bastante na web, né? O JavaScript ele é uma linguagem de programação, ela é baseada um pouco nas stacks do Java, mas não tem muito a ver com Java, que é executada de forma interpretada pelos navegadores. E ela é muito usada para pequenos programas de validação, que aplica alguns efeitos nessas páginas web que a gente vê atualmente. E o que acontece? A vantagem, como ela é interpretada, você ganha uma portabilidade muito grande. Aqui que tá um exemplo de aplicação. JavaScript seria um exemplo perfeito dessa portabilidade, porque como é uma linguagem interpretada, eu posso ter diversos navegadores que conseguem executar esse JavaScript. Você tem, por exemplo, aí o Windows Explorer, o Internet Explorer, o Opera, o Chrome, o Firefox, né, o Safari e outros navegadores aí, até para internet, para celulares que conseguem rodar bem esses aplicativos em JavaScript. Então, às vezes tem essa vantagem do interpretador. Geralmente se usa o interpretador para programas menores, tá certo? Alguma função bem específica, bem curta, algo em que eu não vou ter uma necessidade de processamento
muito forte. Quando você precisa desse processamento mais forte, geralmente você passa para uma linguagem compilada. O outro elemento aqui, um outro utilitário que a gente tem ali nos sistemas operacionais é o linker ou ligador, que é o que ele faz? Ele vai gerar. Porque quando você compila um projeto completo, ou às vezes você tem vários arquivos, até arquivos externos, por exemplo. Quando você vai criar lá um programa em C, geralmente você importa lá aquela biblioteca lá stdio, ou se for em C++, o IOStream, que são bibliotecas externas. Então, o código binário o módulo objeto daquela biblioteca, ele está em alguma pasta lá guardada e você precisa juntar isso com o seu código para poder fazer o seu programa final. E o que o linker faz é justamente isso, ele linka os vários elementos de forma a gerar o executável, né? Que seria o produto final num processo de construção aí de um software, né? Então, o que ele faz geralmente, resolver referências simbólicas. Isso geralmente seria ou funções, ou se você tiver uma linguagem orientada a objeto, classes e métodos, né? Então ele vai conseguir fazer essa ligação entre as funções. Por exemplo, se eu estou chamando uma função externa, ele vai fazer a ligação entre o arquivo que tem o meu código, que está chamando aquela função externa, e o arquivo que tem a implementação daquela função externa, né? Então ele vai resolvendo essas referências. Então, por exemplo, quando você chama o printf, esse printf está no arquivo externo, né, lá no C. Então, o linker é que vai falar, olha, quando chamar o printf, esse printf, o código que você vai executar está nesse pedaço, e ele vai juntar isso tudo e vai poder construir aí um software mais complexo. Então, o linker está muito associado com as bibliotecas, que são os arquivos que contêm módulos objetos, né? Ou seja, o que é uma biblioteca de software? Na verdade, é um conjunto de funções ou classes, dependendo se você estiver trabalhando com orientação a objeto, né? Que te facilitam a desenvolver aplicativos, ou seja, é código já pronto que você vai reutilizar. E o linker, o que ele vai fazer é juntar o seu código com essas bibliotecas, né, para poder fazer tudo funcionar. E por fim o loader, né, que é o carregador, é o que ele é responsável por carregar esse programa na memória e iniciar a sua execução, tá certo? Então, o que acontece? Quando você clica lá 2 vezes sobre um programa lá no Windows Explorer, ou quando você escolhe lá um programa lá dentro do menu iniciar, ou de alguma outra forma, ou um atalho lá na área de trabalho, o que você chama, no final das contas, é um loader. O que ele vai fazer esse programa está num arquivo no seu computador, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse programa, vai copiar esse programa do arquivo para a memória principal, lá para a memória RAM, e vai iniciar essa execução, né? Então, uma das coisas que o loader faz é o seguinte, lembra do gerenciamento que eu estava falando para vocês? Eu tenho uma memória que é compartilhada entre todos os programas e, vamos dizer assim, entre todos os programas, inclusive o próprio sistema operacional. Então ele vai separar uma parte daquela memória e falar, olha, essa memória é para esse programa. E o que acontece? Essa memória, às vezes ele divide em algumas partes, né? Uma parte dessa memória é o que ele chama de área de código. Essa área de código, ele pega e carrega e coloca lá, copia para aquela memória, vamos dizer assim, uma área do programa que é a área que contém as instruções que ele vai executar. Então os comandos, o que acontece? O que o programa tem que fazer, por exemplo, quando... vamos dizer assim, ele tiver que inserir um novo item lá no estoque e assim por diante. Então essa é o que ele chama de área de código, seriam as instruções que ele tem que executar, é a sequência, é o algoritmo que você desenvolveu. Ele vai ter uma outra área, que é uma área de dados, que é a área onde vão ser armazenadas as variáveis e constantes utilizadas no programa. Então toda vez que você cria lá uma variável no seu algoritmo, int a igual a 3, ele vai ser armazenado nessa área de dados. E também tem uma área de pilha, que ela vai armazenar a pilha de chamada de funções, tá certo? O que acontece?
se você já deve ter estudado funções lá, né, em algoritmos ou em programação estruturada. Se vocês não viram, deve estar vendo por agora. O que acontece? Toda vez que você chama uma função, você acrescenta um elemento de uma pilha. Quando vocês estudarem a estrutura de dados pilhas, isso vai ficar também bastante claro para vocês. Quando essa função termina a execução, você geralmente tem aquele return, né? Que aí seria, vamos dizer assim, o fim da função. Então isso retira você retira aquela chamada da função da pilha. Então essa pilha, ela controla mais ou menos dentro de qual a sequência de chamadas de função que você está fazendo. Para entender fácil da pilha, é só lembrar aquela pilha de pratos que você tem, por exemplo, pensar numa pilha de pratos suja. Então é o seguinte, se eu coloquei um prato sujo, ele vai ser no topo da pilha, ele vai ser o primeiro que vai ser lavado. Então toda vez que eu chamo uma função, eu coloco um prato na pilha. Quando essa função ela termina, eu tiro esse prato da pilha. E um programa é muito comum você, por exemplo, chamar uma função, dentro da implementação daquela função, ele chamar uma outra função e assim por diante. Geralmente um programa encerra quando essa pilha ela fica vazia. Tá certo? Porque a primeira função que você chama é a função main. Então ela tá lá na base da pilha. Então essa é a última. Quando eu encerro essa função main, eu encerro um programa. O que acontece? O seu funcionamento, né, ele pode ser desse loader, ele vai depender aí do código também, do link, e também um pouco do sistema operacional. Então, ele pode ser do tipo absoluto ou realocável. Geralmente, os programas, os carregadores mais atuais, eles trabalham com o sistema realocável. No caso do absoluto, a ideia é o seguinte: quando eu carrego aquele programa, eu vou ter uma faixa de endereço sempre fixa, né? Então, o que acontece? O programa vai ter aquela faixa fixa, ele vai carregar aquele programa para aquela faixa e eu só passo o endereço inicial. Então eu não preciso preocupar com mais nada, tá certo? Já no relocável, o que acontece? O programa ele vai poder ir para qualquer área da memória, tá certo? E dependendo do caso, eu posso ter até a mudança dessa área em tempo de execução. O problema disso é que em determinados momentos, esse relocável ele é um pouco mais complicado de ser implementado, mas ele facilita uma série de coisas, né? Porque como eu vou ter uma mudança, né, às vezes eu tenho que ficar atento com relação a isso. Então, por exemplo, porque da mesma forma que eu realoco as instruções, uma das coisas que eu realoco é a parte de dados, né? Então, o que acontece? Pode ser que uma variável que estava apontando para um determinado endereço de memória, se esse endereço for realocado, eu preciso alterar esse endereço. Então tem algumas técnicas para fazer isso. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento de memória, que explica um pouco como que funciona isso. Então tem essa questão aí, né? Então, o que acontece? São essas duas formas. O absoluto, praticamente hoje, eu acredito que nem exista mais. Talvez isso aqui aconteça só em algum sistema também mais simples, ou um sistema embarcado, aquele mesmo caso lá do micro-ondas. Geralmente os loaders atuais eles são relocáveis. E por fim, né, a gente tem os aplicativos, que é aquilo que dá a função lá para o computador, né? Então a gente tem lá os editores de texto, planilha e assim por diante, que dão as funções, né? Que geralmente é o que a gente usa no dia a dia. Bom, falando aí agora um pouquinho sobre os componentes do hardware do sistema. Aqui agora entra lembrar um pouquinho de arquitetura e organização de computadores, né? Lembrando que todo sistema de computação ele possui, todo hardware, né, ele possui três elementos principais, né? A CPU, que é a unidade central de processamento, a memória e os dispositivos de entrada e saída, os periféricos, né? Então, e tudo isso é interligado entre um quarto elemento, que é o barramento, né? Que é aquilo lá que a gente conversou lá em arquiteturas. Não está aqui, mas o principal seria isso aí, né? Aqui, ó, já está falando aqui do barramento, né? Onde eu faço a comunicação entre eles. Então, essa aqui é uma figurazinha básica,
né, que ilustra aquilo que a gente estudou lá atrás em arquitetura, né. Então aqui eu tenho essa linha preta que engana os vários dispositivos que seria o barramento. Eu tenho aqui o processador, a unidade central de processamento, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Lembrando que o processador, a unidade central de processamento, ela tem alguns elementos, né? A gente tem os registradores, que são aquelas unidades de memória que operam na velocidade do processador e mantêm o estado do processador. A unidade de controle, que gerencia todo o controle, o ciclo do processamento e assim por diante. E a unidade lógica aritmética, que realiza aquelas funções, tanto lógicas, comparações, né? Verificar se é verdadeiro ou falso, operação e ou, né? E as operações aritméticas, soma, multiplicação, dependendo do processador, né, entre outras. Bom, geralmente o sistema de computação, o que acontece? O que ele faz é trabalhar com essa sequência aqui, de entrada, processamento e saída. Se vocês lembrarem lá da nossa definição, lá no comecinho de arquitetura, a gente falou sobre isso, né? Basicamente, um computador, o que ele faz é receber entradas, manipular dados e fornecer uma saída, né? E geralmente isso é de acordo com um programa, né? Então, o que acontece? A entrada e a saída geralmente são os periféricos, os dispositivos de entrada e saída, né? E o processamento geralmente é feito no processador com auxílio da memória para armazenar tanto os dados quanto os programas, né, que a gente tem lá no computador. Então, novamente, aí, lembrando lá aquilo que a gente falou, né, a CPU ela tem aquelas 3 unidades, né, a unidade lógica aritmética, a operação lógica, né, aquilo que a gente falou, e ou comparações, igualdade, e aritmética, soma, multiplicação e assim por diante. A unidade de controle, né, que ela define unidades de controle dentro da CPU, né, por exemplo, ela vai escolher qual que é a operação que a unidade lógica aritmética vai executar, se vai ser uma soma, se vai ser uma multiplicação, se vai ser uma comparação e assim por diante. E os registradores, né, que são aquela memória que a gente tem dentro da CPU, né, por exemplo, armazena lá qual que é o estado da CPU, quais são os operandos que eu vou usar lá na unidade lógica aritmética, né, qual que é o status do processador e assim por diante, né. Então é aquilo que a gente já falou, né. A memória é onde são armazenados os dados e os programas, né, as chamadas instruções, né. E a gente viu isso também, que às vezes o pessoal costuma dividir entre memória principal e secundária, né, onde a memória principal, né, é onde são armazenadas as informações dos programas que estão sendo executados na CPU, né, e geralmente só ela que é acessada diretamente pela CPU, né. Então o que acontece? Ela que contém lá as instruções, então uma das coisas que o loader faz é pegar o programa que está lá na memória secundária, que geralmente é um disco rígido, e carregar ele para a memória principal, tá certo? E o que acontece? Essa memória também ela pode ser usada lá para armazenar lá vamos dizer assim, alguma informação, algum resultado temporário que eu estou calculando. Geralmente, quando a gente está programando, né, lá, criando um algoritmo lá, o que acontece? Toda vez que você cria uma variável lá, você cria essa variável na memória principal, tá? Geralmente essa memória é volátil, tá certo? Ou seja, eu desliguei o equipamento, eu perco o conteúdo dela, né? E por isso que geralmente o computador tem uma memória secundária, que geralmente também é não volátil, né? Para armazenar essas informações, né? Então tem isso daí. Já a memória secundária, ela é responsável por armazenar, vamos dizer assim, a informação grande, geralmente os dados do programa, os dados do usuário, e é aquilo que você não quer perder, geralmente que não é volátil, né? Então, o que acontece? Essa informação, ela geralmente não pode ser acessada diretamente pela CPU. É interessante, assim, quem estuda um pouquinho de arquitetura, geralmente essa memória secundária, ela
apesar de você estar ligado lá no barramento e tudo por aí, às vezes ela é inclusive tratada, dependendo do caso, como um dispositivo de entrada e saída, e não como uma memória mesmo, né? Mas isso aí seria uma discussão um pouco maior, né, a respeito do que é isso. Geralmente envolve os dispositivos de armazenamento, né, permanente, aí entra os discos rígidos, pendrive, CD, DVD, Blu-ray, disquete nem existe mais, né? Então, esses aí são, vamos dizer assim, os elementos da memória secundária. Geralmente você tem uma capacidade maior de memória do que a memória principal, só que ela é uma memória lenta, né? O tempo de acesso é bem lento. Quando você precisa acessar os dados dessa memória, na maioria dos casos envolve o seguinte: você tem que pegar esse dado, copiar para a memória principal, ou seja, esse processo de cópia ele demanda um certo tempo para depois você conseguir acessar esses dados. Aqui a gente vê aquela chamada hierarquia de memória, né? Então, aqui é um desenho, a gente viu isso também um pouco em arquitetura, que é uma pirâmide, tá certo? Onde eu tenho, na parte de baixo, vamos dizer assim, as memórias onde eu tenho maior capacidade, ou seja, maior quantidade, e na parte de cima, menor quantidade, tá certo? Só que na parte de cima é a memória que é mais rápida e ao mesmo tempo mais cara, né? Então, geralmente a memória mais rápida que a gente tem são os registradores que estão lá dentro do processador. Geralmente esses registradores operam na mesma velocidade do processador. Essa é a memória mais rápida que você tem, né? Depois vem a memória cache, que a gente também hoje tem implementada junto no mesmo pacote do processador, nesses processadores de desktop, que ela facilita, vamos dizer assim, ela armazena uma parte da memória principal para um acesso mais rápido, ela é a segunda memória mais rápida. Depois vem a memória principal, que é a memória que a gente chama de RAM do computador, né? Então, geralmente, os registradores, você tem alguns kbytes aqui nessa memória. Hoje, num processador desktop, na memória cache, você tem alguns megabytes dessa memória. E aqui, na memória principal, a gente tem alguns gigabytes de memória, né, de memória principal. Eu tenho 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM, dependendo do processador aí do seu computador, né. Então, e já a memória secundária é a memória que eu tenho maior quantidade, que é a memória, por exemplo, eu tenho aí na casa de terabytes, dependendo do computador. O HD hoje de 1 tera é uma coisa bastante comum, né. Então, ou seja, à medida que eu desço aqui nessa pirâmide, eu aumento a quantidade. Só que essa memória, ela opera praticamente na velocidade do processador. A memória cache, geralmente o acesso demora 2, 3 ciclos do processador, ou seja, não é exatamente na velocidade do processador, mas já está muito próximo. Essa aqui, às vezes ela demora 15 ciclos, 20 ciclos para você ter o acesso. Então, não é a mesma velocidade da cache. A cache é bem mais rápida. Agora, essa memória aqui é a mais lenta de todas. Então, às vezes você demora lá 1000 ciclos, 10.000 ciclos para poder acessar essa memória. Então, essa memória aqui é um pouquinho mais lenta. Da mesma forma, como essa é muito rápida, o custo, por exemplo, do kilobyte dessa memória é muito alto. O pessoal limita essa memória cache, por exemplo, dos processadores, em alguns megabytes, porque essa é uma memória muito cara. Para você poder fazer isso aqui funcionar, tanto o registrador quanto a memória cache, isso demanda um custo muito alto. Então o pessoal não coloca uma quantidade muito maior. Já o custo dessa memória aqui, ele é muito baixo, né? Por exemplo, um HD hoje aí você tem um custo por megabyte aí lá embaixo, então é alguns centavos, então é muito mais barato você ter esse tipo de memória. Então, como a memória principal ela é volátil, né? Quando você liga, o que acontece? Eu preciso carregar o sistema operacional para a memória, né? Então, o que acontece? Isso acontece lá no que a gente chama de boot, ou ativação do sistema, o pessoal chama aí, criou até uma nova palavra, né? Uma inicialização do sistema, né? Isso geralmente é feito pela BIOS e atualmente tem lá o FI, são uma série de novas siglas, onde eu pego
o sistema operacional que está gravado no disco rígido e copio ele para a memória principal. Depois que eu faço isso, o que acontece? O sistema operacional começa a executar e ele passa a carregar os programas, os dados do usuário e etc. Então esse é o processo de boot. A gente tem até, o pessoal faz até com uma animação bonitinha hoje, né, do Windows lá, montando e assim por diante, umas rodinhas lá no Windows 8, né, as bolinhas girando. Esse tempo eu preciso para poder conseguir carregar os programas e ver vamos dizer assim, para o sistema operacional estar pronto. Bom, os periféricos, ou os dispositivos de entrada e saída, né, são os dispositivos de hardware que são externos à CPU e geralmente eles fornecem a comunicação aí com o mundo externo, né? Então a gente tem lá alguns periféricos que trabalham só com entrada, por exemplo, teclado, mouse, scanner, webcam, microfone e assim por diante. Alguns periféricos envolvem saída, por exemplo, monitor, impressora, caixinha de som, e alguns fazem as duas funções, né? Um exemplo clássico é a interface de rede, porque eu transmito dado para a internet, recebo dado da internet pela interface de rede. Fax modem, isso aqui também já quase morreu, né? Quando tiver um monitor touchscreen, algum outro dispositivo que... Tem vários dispositivos que eles fazem os dois ao mesmo tempo, né? Então, alguns desses dispositivos, inclusive, armazenam dados e são aquilo lá que fazem parte da memória secundária, né? Então, disco rígido, pendrive, CD, DVD, disquete, fita. Então, é aquilo lá que eu estava falando para vocês. Geralmente, a memória secundária, ela meio que acaba operando como se fosse um dispositivo de entrada e saída, apesar de se falar memória. Geralmente, quando a gente fala de memória, quando está trabalhando de arquitetura, a gente está falando da memória RAM, cache e coisa. A não ser quando a gente entra na pirâmide lá que a gente acabou de ver, tá certo? A memória secundária, ela geralmente é tratada internamente ali como um dispositivo de entrada e saída. Por fim, a gente tem lá o elemento humano, que ele faz parte, vamos dizer assim, do sistema, tá certo? Da construção dos sistemas, né? Porque eu tenho pessoas envolvidas com a utilização desse sistema e com a manutenção desse sistema. Então eu tenho lá os usuários finais, que é quem usa os aplicativos. Eu tenho os desenvolvedores, né, que são os programadores, os analistas, que criam esses sistemas. Eu tenho os administradores de rede, né, que são as pessoas, por exemplo, se os aplicativos envolvem o uso de rede, de computadores, são esses administradores que geralmente são responsáveis por manter essa rede funcionando, operando de forma correta. O analista de sistemas, que é o cara que tem a visão geral de tudo isso daqui e vai coordenando toda essa equipe. Os desenvolvedores de sistemas, no quais incluem-se também os programadores também, né? A gente tem os arquitetos de sistemas, né? E assim por diante, tem uma série de pessoas envolvidas. Construir um sistema grande não é simples, não é fácil, demanda uma série de cuidados. A gente tem os administradores de banco de dados, que da mesma forma que tem a pessoa que gerencia a rede, às vezes tem uma pessoa que fica só por conta de olhar para o banco de dados, verificar se está tudo correto, fazer os backups, verificar se as transações estão ocorrendo de forma correta. Eu tenho os engenheiros de software, que são aqueles que vão projetar a visão geral do sistema e acompanhar todo o projeto. Geralmente os analistas de sistemas, eles são bons engenheiros de software. Os engenheiros de hardware, né, se eu for construir algum equipamento específico para aquele sistema, né, então, por exemplo, eu estou no controle de estoque e eu vou fazer um leitor de código de barras específico, né, então eu preciso também ter um engenheiro de hardware talvez envolvido, e entre outros. Então é muita gente que está por trás aí de um sistema. Então, quando a gente fala um sistema, às vezes a gente tem aquela limitação pensando que é só aquele programa, mas o que acontece? Ele é uma coisa muito maior. Ele é o programa que você tem, o software que está lá, a infraestrutura toda que você tem, né, de hardware, de redes, e o elemento humano, principalmente aí para poder construir e manter esse sistema.
Bom, basicamente é isso por essa semana. Eu agradeço aí a atenção de todos. Tem algumas diquinhas aí para vocês dar uma lida no, no, no que vocês viram. Se tiverem alguma dúvida, por favor, assistam novamente ou usem aí a estrutura que vocês têm, conversem aí com os tutores ou mandam uma mensagem que a gente tenta responder da forma mais rápida possível. E até aí a próxima videoaula, que agora, a partir da próxima, já vai ser com o professor Daniel, que vai estar, a gente vai reaproveitar aí o que ele já tem pronto, tá certo? No mais, um abraço a todos e bons estudos.